Até hoje, uns 10 anos depois do que aconteceu, eu ainda sinto um desconforto quando o ônibus para no ponto. É uma coisa rápida que vem e vai, mas a minha mão sempre aperta um pouco mais a alça da mochila. Acho que certas memórias nunca largam a gente de verdade. Boa noite, Dom. Meu nome é Saulo. Naquela época, minha vida era uma correria que eu, de certa forma, até gostava. Morava com minha esposa, a Tamires, e nossos 2 filhos, o Everton, com 7 anos, e a Samara, com 5. Era uma casa simples, num bairro onde o asfalto ainda não tinha chegado em todas as ruas, mas era o nosso canto. A gente se virava. Enquanto a Tamires fazia salgados e uns bolos de pote que vendia para a vizinhança, eu passava o dia na rua. Meu trabalho era vender água e amendoim torrado nos ônibus que ligavam o nosso bairro ao terminal central da cidade. Era um serviço cansativo de subir e descer o dia inteiro, de caminhar de um ponto a outro debaixo de sol, mas tinha uma coisa que deixava tudo mais leve. O Everton ia comigo. Eu sei o que você pode estar pensando, que não é lugar para uma criança, mas ele adorava. Assim que eu pegava a bolsa térmica, ele já aparecia na porta com o boné dele, todo torto na cabeça, pronto para ir. Não tinha o que o fizesse ficar. E ele era bom naquilo. Tinha um sorriso que desmontava qualquer um. Enquanto eu vinha atrás com a bolsa pesada, ele ia na frente, oferecendo as coisas com uma energia que eu mesmo não tinha. "Tio, vai uma aguinha gelada aí?" ele perguntava, e as pessoas abriam a carteira quase sem pensar. Os motoristas e os cobradores já conheciam ele. Sempre davam um aceno, às vezes guardavam uma paçoca para ele no fim da viagem. Ver meu filho ali, rindo, conversando com todo mundo, me dava um orgulho que não cabia em mim. Nos dias bons, a gente voltava para casa com dinheiro para comprar uma carne para o jantar. Nos dias ruins, ele mesmo me animava, dizendo que no dia seguinte a gente vendia o dobro. E eu acreditava. O caminho de volta, mesmo a pé e cansados, era o melhor momento. Ele me contava tudo o que tinha visto. Imitava o jeito de um passageiro falar, reparava em detalhes que eu nunca notaria. Era a nossa parceria. A gente não tinha luxo, mas não faltava o principal. A Tamires mantinha a casa em ordem e a roupa da gente sempre limpa, mesmo que fosse a mesma camisa usada 3 vezes na semana. Ela tinha um cuidado, um jeito de fazer as coisas parecerem melhores do que eram. Éramos uma família normal, que só queria viver em paz. E a gente tinha isso, só não sabia o que estava para acontecer. Tudo começou numa tarde de quinta-feira, daquelas bem quentes e abafadas. O movimento já estava fraco e a gente tinha entrado num dos últimos ônibus da linha, um dos mais antigos. O sol já baixava, deixando o céu laranja e a maioria dos passageiros parecia cansada, só querendo chegar em casa. O Everton, como sempre, foi na frente com aquele jeito dele. Eu parei no meio do corredor para atender um senhor que queria 2 pacotes de amendoim. Enquanto eu pegava o troco na pochete, ouvi meu filho dar um grito. Não foi um grito de brincadeira. Foi um som agudo, de susto. Larguei as moedas na mão do passageiro e olhei na hora. O Everton estava parado perto dos últimos assentos e na frente dele, de pé, tinha um homem. A primeira coisa que reparei foi no quanto o cara era pálido. A pele dele tinha um tom quase acinzentado, e os olhos eram fundos, escuros, como se ele não dormisse há uma semana. Ele encarava o Everton, mas o olhar parecia passar através do meu filho. Fui andando rápido até lá, já com a mão esticada para puxar o Everton para perto de mim. Conforme aproximei, um cheiro estranho chegou antes. Não era cheiro de sujeira, de falta de banho. Era um cheiro metálico, meio adocicado, como alguma coisa que apodrece de dentro para fora. As roupas do homem estavam sujas de uma lama escura e grossa que parecia úmida. Ele começou a resmungar umas palavras que eu não entendia. A voz era arrastada, pastosa. Puxei o Everton com força para trás de mim, colocando meu corpo na frente. "Tudo bem aí, meu amigo?" Perguntei mais para quebrar aquele silêncio do que para saber a resposta. O homem não me respondeu. Ele só abriu a boca e, então, aconteceu. Um líquido preto, denso e oleoso como piche começou a escorrer de dentro dele. Não foi um vômito, não teve força, só escorreu, saindo pelo nariz e pela boca ao mesmo tempo em silêncio. A coisa escorreu pelo queixo dele e pingou no chão do ônibus, formando uma poça nojenta. Uma parte daquilo respingou na gente. Sujou a barra da minha calça, mas no Everton pegou em cheio.
Uma mancha escura se abriu na camisa e no boné que ele tanto gostava. O cheiro ficou mais forte, ficou insuportável. Os poucos passageiros que restavam começaram a se levantar, tapando o nariz. Alguém gritou para o motorista parar. Eu não esperei. Agarrei meu filho pelo braço e desci no primeiro ponto que apareceu, quase tropeçando. Ficamos ali na calçada, enquanto o ônibus ia embora. Everton chorava baixinho, mais pelo susto e pelo nojo. Eu me agachei, tentei limpar a camisa dele com um lenço de papel, mas a mancha oleosa só se espalhava mais, e o cheiro parecia ter grudado na gente. Na minha cabeça, eu só pensava que o cara estava doente, muito doente. Era a única explicação. Eu nem imaginava que aquilo era só o começo. Naquela noite, o Everton não sossegava. No começo achamos que era só por causa do susto do que tinha acontecido. Quem não ficaria assustado? A Tamires preparou um chá de camomila, daqueles que a mãe dela ensinou que acalmava a alma. Ele bebeu, se encolheu na cama e por um tempo pareceu que ia dormir em paz. A gente ficou aliviado, mas no meio da madrugada acordei com um barulho engasgado. Corri para a cama dele. O Everton estava sentado, os olhos arregalados no escuro e a mão apertava o próprio pescoço. Não consigo respirar, ele sussurrou, e a voz saiu fraca, chiada. Ele dizia que tinha um peso enorme em cima do peito, que o ar não entrava. A Tamires o abraçou, tentando o acalmar, mas a situação só piorou. O rosto dele começou a ficar azulado em volta dos lábios e uma baba escura e espessa começou a sair pela boca e pelo nariz. Era uma coisa viscosa, nojenta, e o cheiro era o mesmo cheiro do homem no ônibus. Aquele cheiro de metal e coisa podre tinha invadido o nosso quarto. Pegamos um pano para limpá-lo, e a sensação daquela gosma era fria, oleosa. Eu tentava dizer que ia ficar tudo bem, mas a minha voz tremia. Foram minutos que pareceram horas, até que aos poucos ele foi se acalmando. A cor do rosto voltou e ele adormeceu de exaustão no colo da mãe. Nenhum de nós dormiu mais naquela noite. Eu fiquei sentado numa cadeira ao lado da cama dele, só vigiando. De manhã, fomos direto para o postinho do bairro. Esperamos umas 2 horas até sermos atendidos. O enfermeiro era um rapaz novo, atencioso, mas dava para ver que estava sobrecarregado. Ele examinou Everton, ouviu o peito, olhou a garganta e disse que parecia ser uma infecção gastrointestinal forte, talvez uma virose. Eu contei meio sem jeito sobre o que aconteceu no ônibus, com medo de parecer louco. Ele ouviu, balançou a cabeça, mas não deu muita importância. Disse que o susto poderia ter baixado a imunidade dele. Saímos de lá com uma receita de soro caseiro e a recomendação de repouso e comida leve. Enquanto isso, a Tamires tentava em vão tirar a mancha da roupa do Everton. Ela deixou a camisa e o boné de molho no tanque, esfregou com sabão em barra, com tudo que tinha direito. Mas a mancha escura não diminuía. Parecia uma tatuagem no tecido. E mesmo depois de seca, a roupa continuava com aquele cheiro grudado. Decidimos jogar tudo fora. Queimamos no fundo do quintal, só para ter certeza. Mas o cheiro, de alguma forma, continuava na casa. Era um cheiro fraco, aparecia e sumia, principalmente durante a noite, e vinha sempre do quarto onde a gente dormia. Uma noite, alguns dias depois, fui acordado por um barulho, um som baixo de tecido se arrastando no cimento do chão. Abri os olhos devagar, tentando entender o que era. A luz da lua que entrava por uma fresta da cortina era fraca, mas foi o suficiente para eu ver. O Everton de pé no meio do quarto. Ele se vestia no escuro com uma pressa desajeitada, colocou a camisa do avesso e tentava de todo custo passar o cinto pela calça. Fiquei olhando aquilo sem reação. Ele parecia um sonâmbulo, mas parecia saber exatamente o que estava fazendo. Ele foi até o canto onde a gente deixava os sapatos e começou a procurar alguma coisa, remexendo em tudo. "Everton", Tamires sussurrou. Do meu lado. Ela também tinha acordado. Ele não respondeu. Continuava procurando, cada vez mais agitado. E então ele falou com a voz abafada. "Cadê? Eu preciso ir." Tamires se levantou e tocou no ombro dele com cuidado. "Ir aonde, meu filho?" "Vem, volta pra cama, tá de noite." Foi aí que a coisa ficou feia.
Eberton se virou de uma vez com uma força que eu nunca vi nele. Ele deu um solavanco que fez a mão da Tamires escapar. "Me solta!" ele gritou. A voz não parecia dele. Estava mais grossa, mais rouca. Ele tentou correr para a porta e eu pulei da cama e segurei ele pela cintura. Foi como abraçar uma pedra. O corpo dele estava duro, os músculos travados de um jeito que não era normal para uma criança de 7 anos. Ele se batia, chorava, um choro de puro desespero. "Tenho que subir no ônibus, eles estão esperando na rodoviária", ele berrava, o rosto vermelho, banhado em lágrimas. "Se eu não for, vai ser pior." Eu apertei ele contra o meu peito, usando todo o meu peso para contê-lo. Fiquei repetindo que estava tudo bem, que ninguém estava esperando por ele, mas era como se ele não me ouvisse. Levou muito tempo até que o corpo dele começasse a amolecer. Aos poucos, a força foi sumindo e o choro desesperado virou um soluço cansado.